Sobre a política econômica a qual o texto se refere, é correto afirmar que. Então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar no texto qual é a política econômica que está sendo abordada. Vamos para o texto. Como um dos últimos atos de seu governo, Castelo Branco promulgou uma nova Constituição e uma de suas medidas era desobrigar o governo a investir coeficientes mínimos em educação e saúde. A decisão resultou na contínua redução do orçamento do MEC, Ministério da Educação e Cultura, que saiu dos 10,6% dos gastos totais da União em 1965 para 4,3% em 1975. E os gastos com saúde foram de 4,29% em 1966 para 0,99% do orçamento da União em 1974. Os recursos drenados da educação e da saúde permitiram o reforço dos gastos com investimento em infraestrutura, como a construção de estradas hidrelétricas que iam se intensificar nos anos posteriores ao governo Castelo. As inversões em rodovias e hidrelétricas não eram acompanhadas de investimentos em saúde e educação. Dados indicam que o número de desnutridos no país se elevou de 27 milhões em 1961 a 1963, 38% da população, para 71 milhões de pessoas, 67% da população, em 1968 a 1975. Então, a partir da leitura do texto, fica muito claro que há uma estratégia do governo Castelo Branco que foi seguida pelos outros governos militares de redução de gastos em saúde e educação, usando esses recursos para investimento em infraestrutura, o que acabou aumentando o número de miseráveis no Brasil. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. A ideologia nacionalista do período baseava-se em grandes inversões de recursos oriundos das empresas privadas para investimento em educação pública. A alternativa A, ela está errada, já que o texto apenas aborda uma redução de investimento na educação pública e não uma inversão de recursos partindo ali de empresas privadas investindo em educação pública. Há sim a formação de escolas privadas, mas não ao ponto de gerar uma inversão de recursos, o que faz com que a alternativa A esteja errada. A alternativa B, o corte nos gastos com saúde pública e com programas de redução da fome foi compensado pela criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. A alternativa B também está errado. O SUS ele é criado no contexto de publicação, melhor dizendo, no contexto de criação da Constituição de 1988, então está muito distante ali do governo de Castelo Branco, o que faz com que a alternativa B também esteja errada. A alternativa C, o crescimento da economia no final dos anos 60 e início dos anos 70 esteve relacionado à política de diminuição dos investimentos nas áreas da educação e da saúde. A alternativa C é a alternativa correta. De fato, o crescimento econômico está associado, durante esse período, aos investimentos em infraestrutura, só que às custas da redução de gastos com saúde e educação. Por isso, a alternativa C, correta. A alternativa D. O chamado milagre econômico foi marcado pelo amplo financiamento em áreas estratégicas, como educação e saúde, transporte e produção de energia. A alternativa D também está errado. O milagre econômico não foi marcado por um amplo financiamento dessas áreas estratégicas. Pelo contrário, nós temos uma retração de gastos nessas áreas estratégicas. O texto deixa claro, pelo menos, educação e saúde, o que faz com que a alternativa D também esteja errada. A alternativa E. A política econômica do período caracterizou-se pela redução do repasse de verbas para empreiteiras e pela melhoria do regime alimentar do conjunto da população. A alternativa E também está errada, já que o texto deixa claro que há um aumento do número de miseráveis e não uma melhoria no regime alimentar do conjunto da população, o que faz com que a alternativa E também esteja errada. Então, mais uma vez, a alternativa C, correta.